Bom dia, família! Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, que dia é hoje? Esqueci que dia é hoje. Mas sei que é sábado, dia 20 e tantos. Pera aí que eu vou ver que dia é hoje. Dia 23. Hoje, sábado, dia 23. E hoje nós temos um treino longo de 20 km na paz de Deus, a um pace médio de 4h30 a 4h40. Essa semana foi uma semana de bastante intensidade. Fiz um treino muito bom e especial para o nosso ciclo. Um treino de 8 km a 3h50 de pace. Um treino de limiar muito bom aí para nossa evolução, certo, família? Então é o seguinte, acompanha esse treino, porque eu vou fazer uma coisa que eu acho que é importante para vocês que me acompanham aqui. Eu vou contar um pouquinho da minha história com o esporte, principalmente, para vocês entenderem como eu cheguei aqui, certo? Então acompanha, vamos embora. Primeiramente, vou me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Vitor, eu tenho 26 anos e eu pratico corrida de rua há mais ou menos 2 anos. A primeira vez que eu corri de fato foi em setembro de 2023. Então, daqui um mês e pouquinho, a gente completa aí 2 anos no esporte. Então, pra gente começar essa conversa, eu vou começar desde lá de quando eu era bem pequenininho. Desde criança, desde sempre fui uma criança muito hiperativa, vamos se dizer assim. Sempre fui muito atentadinho, sabe? Aquelas crianças que não param quietas. Então, eu era esse tipo de criança. E levando em consideração isso, além da minha família entender que esporte e atividade física é uma coisa importante na criação de uma criança, na formação principalmente de caráter, para além da saúde, sempre me incentivou bastante a fazer exercício físico, a praticar algum esporte. Então, desde pequeno, eu sempre fiz esportes como natação, futebol, que é uma grande questão na minha vida que eu vou falar mais pra frente, e praticamente tudo que aparecesse ali de oportunidade para eu poder gastar um pouco de energia que ficava acumulada ali quando eu era criança e acabava dando bastante trabalho, não só para a mãe, mas principalmente para a avó, que ficava comigo o dia inteiro. Desde sempre, meu primeiro esporte foi o futebol e a natação. Isso na escola, lá nos meus primeiros estímulos ali com o esporte, as primeiras atividades. Então eu fiz natação por muitos anos, se eu não me engano 6 ou 7 anos de natação, e joguei futebol desde os meus 5 anos de idade. Então essas duas atividades foram as primeiras ali que foram inseridas na minha vida, e desde então eu me identifiquei muito com ambas. Porém, como a gente vive no Brasil, país do futebol, eu já sonhava em ser um jogador de futebol, obviamente. Comecei a jogar bola na escola e na frente da minha casa existia uma escolinha de futebol chamada César Sampaio. Era literalmente na frente da minha casa, era só atravessar a rua. E minha família, por morar no mesmo lugar há muito tempo, conhecia todo mundo. Meu tio já tinha trabalhado nessa escolinha e me colocaram lá para treinar. Então eu fui me desenvolvendo dentro do futebol. Em paralelo, eu fazia algumas atividades na escola, como a natação. Porém, meu foco principal virou o futebol. Comecei a treinar, gostar e me dedicar bastante. E junto com isso, comecei a me destacar dentro da minha categoria. Eu nasci em 98, então nas minhas categorias
eu acabava sempre me destacando. E aí, consequentemente, a camisa 10 vinha para as costas do pai, né? Artilharias, conquistas de melhor jogador do campeonato. E a escolinha, por ser uma referência, tinha um elenco muito bom. Sempre a gente tinha um elenco competitivo. E com esse elenco a gente sempre chegava nas finais, ou ali pelo menos próximo. E isso trazia uma visibilidade para o time, não só para a escolinha, como também para os jogadores. E essa visibilidade me trouxe uma oportunidade em um campeonato, em uma semifinal, Taça São Paulo. Eu fui observado por um olheiro do São Paulo, Clube São Paulo Futebol Clube. E então fui convidado para fazer um período de treino lá em Cotia, que é o centro de treinamento oficial da base do São Paulo Futebol Clube. Eu e mais 3 colegas que eram do mesmo time ali. Nessa época eu jogava na categoria sub-12, então eu tinha ali por volta de 11 anos. E fui e comecei a treinar lá no São Paulo. Até aí tudo bem, eu não tinha muita noção da dimensão disso, que hoje eu entendo que é um sonho de todas as crianças, adolescentes dessa idade. Mas eu tava ali me divertindo. Meu pai, principalmente, minha família, tinha mais noção, né, do que isso poderia virar no futuro. E eu só tava ali, treinando e jogando minha bola. Ó, família, acabei de fechar o 6º quilômetro, pace de 4,47, certo? Então a média vai ficar em torno disso hoje, até para eu conseguir conversar com vocês e de fato trazer esse treino como um treino moderado / leve para recuperar dessa semana, que foi uma pancada. Quando vocês verem aí do nada que eu mudei de lado, é porque meu outro braço cansou, viu? Aí precisa revezar aqui. O celular é pesado, rapaz, não parece não, mas é. Principalmente para ficar gravando assim, ó, sem parar. E os anos foram se passando. Ali eu com 12, 13, 14, 15 anos, eu jogando na base do São Paulo. Fui federado, comecei a ganhar um salário entre aspas, que era mais uma ajuda de custo. É uma estrutura surreal. Porém, quando eu entrei na puberdade, eu tive acesso a coisas que eu não tinha antes, que era bebidas e festas. Um dos principais destruidores de carreira de jogadores no Brasil. Resumo: conheci a vida louca, comecei a sair, beber, festas, noitadas, tudo isso com uma idade muito precoce, 15 para 16 anos. Parei de me dedicar e, consequência disso, fui dispensado, o que eles chamam de mandar embora, lá na base. Fui mandado embora de São Paulo, tive noção da merda que eu estava fazendo da minha vida. Tentei recomeçar no Água Santa, que é um time aqui da minha cidade, porém já estava desmotivado e desacreditado. Então, com 16 anos, decidi dar fim à minha carreira de jogador. Em paralelo a isso, continuei saindo, bebendo, fazendo tudo que eu tinha pra fazer de errado, e isso muito novo, o que me trouxe grandes consequências no futuro. Como eu sempre, desde pequeno, fui muito ligado ao esporte, eu nunca me senti muito confortável com o sedentarismo. E isso me apresentou outra fase da minha vida, que foi onde eu conheci o circo. Um projeto social da minha cidade de Diadema, chamado Circo Escola, e eu tive a oportunidade de iniciar nesse projeto. Foi uma coisa muito boa para mim, tanto mentalmente quanto para contribuir com a minha movimentação ali, né, para não ficar sem fazer nada. E lá eu aprendi muito, onde tive até a oportunidade de dar aula de circo, onde eu já me destaquei também como um atleta, artista, né? E aos 18 anos tive a oportunidade de
começar a dar aula. Então, nesse período de 16 até 18, minha atividade principal era circo. Eu fazia principalmente na área de acrobacias. Aprendia a dar mortal, cama elástica, um monte de coisa legal. O que me incentivou a começar uma faculdade de educação física. E lembrando, em paralelo a isso, saindo e bebendo constantemente, tá? Eu não parei nesse tempo do circo. Continuei na vida louca. Enfim, essa fase da minha vida foi uma fase muito esclarecedora, porque eu comecei a faculdade, eu comecei a dar aula, e uma ilusão de todo jovem, principalmente, que se identifica com o esporte, seja ele qual for, é de que, eu gosto muito de jogar bola, eu vou fazer educação física e vou começar a dar aula. Porém, nessa fase eu descobri que o meu vínculo com o esporte era a prática e não o dar aula. E a partir disso eu entendi que essa não era a minha área de atuação. Parei de dar aula e parei de fazer a faculdade. Saí do circo, parei a faculdade, e essa minha fase de bebedeira e de sair se intensificou mais ainda. Isso eu com 19, 20 anos, perdido na vida, sem saber o que eu queria e sem fazer nada. Só trabalhando ali em serviços que não demandavam nenhuma formação. Segui esse caminho e trabalhei como atendente de telemarketing, de ajudante de entregador com meu tio, trabalhei de recepcionista de hospital, diversas coisas, até que eu comecei a namorar a mulher que é a minha noiva hoje, que é a Marcele. Vocês já viram ela aqui no canal, no vídeo do Rio principalmente. Então ela foi uma virada de chave muito grande na minha vida. Para contextualizar, eu vou dar um breve resumo do meu relacionamento com a Marcele, com a minha noiva. Eu e ela estudamos junto desde o primeiro ano do ensino médio. Então desde os 15, 16 anos ali a gente se conhece. Porém, a gente só teve contato 3 anos depois que terminou a escola, a ponto da gente ficar e começar a se relacionar. Ela sempre foi muito dedicada, tanto que quando eu comecei a me relacionar com ela, ela tinha acabado de terminar a faculdade de Direito e tinha prestado a prova da OAB, que seria a prova que ela passou de primeira e se tornou de fato advogada. E eu, perdido na vida, família. Para vocês não esquecerem que essa fase eu estava perdido na vida, bebendo, trabalhando onde eu queria, quer dizer, onde me quisessem, e sem perspectiva, sem estudar, sem praticar nenhum esporte, sem nada. Meu relacionamento se iniciou, eu tinha por volta de 23 anos, e depois desse início, ainda continuei por volta de mais um ano, vivendo essa mesma vida que eu vivia, até que eu fiquei desempregado, saí do hospital que eu trabalhava de recepcionista, e aí meu mundo desabou. Para ajudar, eu e a Marcele estávamos no meio da construção da casa que a gente mora hoje, e eu fiquei desempregado. Quando isso aconteceu, eu fiquei sem rumo, não sabia o que fazer. A Marcele me deu todo o apoio, falou: começa a procurar outro emprego, começa a estudar alguma coisa que você goste, esse é o caminho. No mundo não existe atalho, o caminho é esse. A gente precisa estudar para conseguir arrumar empregos melhores e consequentemente ser melhor remunerado. Comecei a entregar currículo feito louco, comecei a fazer a faculdade de gestão financeira depois de muita pesquisa, e comecei a ir para academia, fazer musculação. Ou seja, a musculação foi o primeiro contato que eu tive com o esporte depois de muitos anos sem praticar nenhum tipo de atividade. Porém, a musculação nunca foi um esporte que eu gostei de fato. Sempre fiz por obrigação. E na própria academia, nesse período, eu comecei a correr na esteira. Isso em setembro de 2023, onde tudo começou pra mim dentro da corrida. E é incrível como na minha vida sempre o esporte foi a base de praticamente tudo. A base para o meu bem-estar, para minha saúde física, para minha saúde mental e para o meu progresso de vida em outras áreas. Só que eu não percebia isso.
eu não tinha essa visão. Até eu começar a correr na academia, migrar pra rua, arrumar um emprego de estagiário na área que eu estava estudando, que eu comecei a estudar a faculdade, até eu diminuir a frequência de beber, frequência de sair, ter um relacionamento mais saudável. E aí, a partir disso, eu entendi a importância que o esporte tem na minha vida. Então agora, recapitulando, iniciei a corrida em setembro de 2023, com o tênis que eu tinha, sem relógio, na esteira, apenas me desafiando todos os dias a fazer um tempo melhor do que eu fiz ontem. E é isso. Esse foi o meu início. Em janeiro de 2024, eu corri minha primeira prova de corrida, 10 km na Track Field lá de Ibirapuera. Primeira prova de 10. Corri em 45 minutos. E achei um absurdo, mas eu mal sabia o que vinha pela frente. Em fevereiro de 2024, corri minha primeira prova de 5 km, 22 minutos. Pra mim um absurdo, pace de 4:15, nunca tinha feito isso. E já saí de lá prometendo pódios. Falava pra todo mundo que eu ia começar a buscar os pódios nas provas. Sem noção, né? Sem saber que quem pega pódio corre 1 minuto por quilômetro a menos que eu. E aí já resolvi meter as caras. Falei, vou fazer uma prova de meia maratona. Eu e a Marcele tava querendo viajar. Eu falei, vamos viajar para Santa Catarina, Balneário Camboriú, e eu vou fazer a meia maratona de lá em abril de 2024. Ou seja, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 7 meses depois que eu tinha começado a correr, eu estava fazendo uma prova de meia maratona. Completei essa meia maratona em 1h30 e assim, muito feliz. Sempre muito feliz e grato. Minha vida tinha mudado a partir do momento que eu comecei a correr. Então eu não tinha nada a reclamar, só agradecer. Conforme eu fui ganhando experiência na corrida, algumas marcas começaram a me incentivar a treinar mais para conseguir alcançá-las. Uma delas é o famoso Sub-20 nos 5 km, que foi alcançado em novembro de 2024. Tava treinando para esse Sub-20 adoidado, e na prova Live Run lá na USP eu fiz em 18 minutos e 53 segundos. Ou seja, fiz um Sub-19 no primeira vez Sub-20. Foi um marco muito grande e fez eu acreditar ainda mais no meu potencial. O ano virou, passamos para 2025 e eu coloquei como meta fazer uma prova de maratona. Tinha chegado o momento, eu me sentia preparado psicologicamente para suportar um ciclo de maratona e fazer ali os treinamentos. Sabia que treinando sozinho seria difícil, então decidi entrar para uma assessoria de corrida, que é a minha assessoria Run Brasil. Assim que virou o ano, em fevereiro, iniciei o ciclo da maratona. No meio desse ciclo, fiz algumas provas, abaixei meu tempo em todas as distâncias. Fiz uma prova de 5 km em 18 minutos e 8 segundos e uma prova de 10 km em 37 minutos e pouquinho, que eu não lembro agora. Em junho de 2025, chegou o dia da minha maratona. Fiz a prova no Rio de Janeiro. Tem vídeo aqui no canal. Meu primeiro vídeo é sobre a Maratona do Rio. Fiz em 2 horas e 57, o que era a minha meta, fazer abaixo de 3 horas. Então consegui o Sub-3 na minha primeira maratona e também abaixei o meu tempo na meia maratona na SP City, agora em julho, que também tem vídeo aqui no canal. Você não assistiu, vai lá assistir. Fiz a meia maratona da SP City
em 1 hora e 24 minutos. Meus próximos desafios são: setembro, eu tenho uma prova de 5 km, onde eu vou tentar meu RP correr abaixo de 18 minutos. E também em setembro, uma prova de 10 km, onde eu também vou tentar baixar o meu tempo. E o nosso objetivo principal é a meia maratona abaixo de 1 hora e 20, lá em novembro, dia 16 de novembro. Certo? Então é isso, família. Próximos desafios estão estabelecidos. Quero baixar meu tempo em todas as distâncias. Só a maratona que não agora, porque a maratona é muita coisa. Vamos deixar para ano que vem. Ó, isso aí não tem, Família, treino finalizado. Já parei ali, tomei um Gatorade para repor as energias. Eu fico impressionado como correr leve, para mim, é mais cansativo do que correr num ritmo mais forte. Eu, quando tô correndo um exemplo, 4:10, 4:15, eu me sinto mais confortável. Eu não sei se por conta da biomecânica, parece que eu faço menos esforço. E hoje esse treino, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, foi 20 km, ritmo médio de 4:49. O proposto do treino era de 4:30 a 4:45. Porém, isso é um pouquinho mais alto e tudo bem, porque hoje meu foco foi contar essa história minha aqui pra vocês e de fato fazer um treino mais leve, né? Mais moderado, pra de fato recuperar o corpo e ganhar aí um pouquinho mais dessa base aeróbica, certo? Então é o seguinte, agradeço muito vocês, todos que acompanharam esse vídeo. Tô chegando aqui em casa, tomar aquele cafezão, que quem me acompanha no Instagram sabe qual que é, aquele padrão, certo? E descansar, se preparar para uma nova semana aí de treino, né? Segunda-feira vai iniciar aí mais uma semana, mais uma oportunidade aí da gente treinar, fazer diferente e construir aí mais um capítulo dessa história, onde o capítulo principal será a meia maratona sub 1 hora e 20, se Deus quiser, certo, família? Então é isso, agradeço a todos que ficaram até aqui. De novo, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, curte, comenta, compartilha, envia para os amigos, comenta alguma coisa aí legal, me ajuda muito, valeu? Tamo junto, minha família, um beijo, até a próxima, fui!